Me sinto honrado de poder estar colaborando aqui, trazendo informações a respeito do nosso trabalho na área de diagnóstico aqui para vocês em Belo Horizonte. Eu sou patologista de formação, eu sempre trabalhei com patologia. Desde 2002, dentro de uma estrutura maior, que é o Laboratório VetPat, mas desde o terceiro ano de graduação, passando pelo mestrado, doutorado, eu trabalhei com diagnóstico histopatológico. Tá? É uma coisa mais rara no mercado hoje, pessoas que gostam de passar o dia todo no microscópio, mas eu me encontrei nessa área. Dentro da anatomia patológica, dentro dos diagnósticos histopatológicos, dentro do universo das biópsias, o que eu mais me identifico, o que mais o laboratório trabalha, é com diagnósticos de tumores. Tá? Isso, há 20 anos atrás, era uma loucura. Diagnóstico de tumores, exames tecnificados, imunistoquímica ou qualquer coisa que avançasse sobre a capacidade de diagnóstico de tumores, era visto como uma loucura. Tá? Primeiro que tumor você não tinha uma perspectiva muito grande. Tá? 20 anos atrás você não tinha uma perspectiva de se trabalhar com tumor. Né? Era óbvio que o caminho final era o óbito. Tá? Com mais ou menos sofrimento, dependendo da hora que você fizesse algum tipo de interferência no sentido de uma eutanásia. E você agregar informações sobre aquele tumor também não trazia relevância nenhuma. Você dá um sobrenome para o tumor, olha, é um linfoma. Ah, é um linfoma? Não, veja bem, é um linfoma difuso de grandes células de imunofenótipo B. Mudou o tratamento? Não. Eu tenho arsenal para tratar linfomas diferentes? Há 20 anos atrás? Não. Olha, isso é um carcinoma apócrino, de baixo grau, sem invasão. Mudava? Não, você já tirou, não vou fazer, não tem nada, não tem um arsenal de trabalho. Há 20 anos atrás você não tinha nada que complementasse a sua terapêutica, além de uma cirurgia ou uma quimioterapia quase que paliativa. E mesmo assim, mesmo sem perspectiva de mercado, né, a gente continuou aprimorando essa capacidade diagnóstica. E, como todo mundo pôde ver, isso mudou. Esse paradigma, seja da área de oncologia, na área de oncologia mudou, mas principalmente esse paradigma em relação ao papel do... Tem que apontar para cá, não posso esquecer. Ao papel do animal na sociedade mudou. Vivemos um mundo de mudanças, né? Sempre a gente relata que o mundo está mudando, mas talvez essa seja a mudança do papel do animal, do pet na sociedade, do pet não, mas do animal de maneira geral na sociedade, seja uma das mais drásticas que sofreu ao longo de toda a história da humanidade. A gente só está aqui hoje porque isso aqui ocorreu. Porque hoje o animal de companhia, ele é um membro da família. Ele não é mais dissociado da sua família. Tá? Então, a oncologia, tumor sempre existiu, nos animais e no homem, mas a capacidade de ir além, a capacidade de tratar além, a capacidade de gerar uma sobrevida com qualidade de vida, ela só surgiu, não é porque melhorou a capacidade, sim, mas isso só melhorou porque eles agora estão dentro de casa representando um membro da família. Tem duas coisas que eu considero muito emblemáticas nessa mudança. Uma é o adesivo de carro, que hoje nem está mais na moda, né? O adesivinho de carro representava o quê? Sua família. E sua família era representada pelo quê? Por seu filho, sua esposa, um animal de estimação. Alguns adesivos constavam só o quê? Uma pessoa e 10 gatos, uma pessoa e 3 cachorros, mas eles faziam parte da família. Então, é uma simbologia pesada da mudança de paradigma. E a maior, né, se a gente for pensar, é a mudança de denominação. Quem trabalha há mais tempo na área de veterinária, não sei se percebeu, mas a mudança na denominação de proprietário para tutor. Isso tem um impacto simbólico muito, muito grande. Quem se formar daqui a 10 anos não vai nem lembrar que um dia a gente falava o dono do cachorro, o dono é tutor. Tutor tem outra simbologia. Quando você muda o nome de uma coisa, você cria uma carga, um poder em cima daquela situação que não existia anteriormente. Então, nós somos agora tutores dos animais, somos responsáveis. O critério de posse deu lugar à responsabilidade. E como responsáveis, somos responsáveis pela saúde, pela qualidade de vida. Tá? Daí, toda a evolução técnico-científica, financeira, mercadológica que o mercado pet desenvolveu.
Tá? Graças a tudo isso, essa mudança social do animal, que a gente está aqui hoje sentado, terça-noite, tá? Assistindo palestra, abrindo mão de jantar, de ver a novela, de seja lá o que for, para gerar mais conhecimento. Eu sei que vocês querem ouvir falar de imunohistoquímica, mas só para entender. Por que eu estou trazendo essa base aqui para vocês? Porque a gente está falando de um exame que vai trazer informações sobre, muitas vezes, uma doença em que não vai alterar. Eu vou dar um nome, um sobrenome para uma entidade em que eu estou investindo não em terapêutica, eu estou investindo em diagnóstico, que pode até mudar a minha terapêutica, mas não necessariamente. Tá? Então, veja, o foco do investimento é em conhecimento. Né? A imunohistoquímica é um exame de alto valor agregado, é um exame caro. Tá? Então, quando um tutor opta por realizar o exame de imunohistoquímica, de concordar da necessidade de imunohistoquímica, tem toda uma bagagem por trás disso daí. Tá? Toda uma bagagem. Vocês acham que essa mudança de paradigma aqui está no seu auge ou tende a se fortalecer ainda mais? A taxa de natalidade no mundo está só diminuindo. Rússia hoje é a menor taxa de natalidade do mundo. Japão, China, são lugares em que o animal, não estou falando nem de Brasil, a gente ainda tem uma taxa de natalidade alta. Mas esses lugares, claramente, o animal substituiu a criança. São mercados excepcionais para veterinários. Excepcionais. Tá? A Rússia, a China, o Japão recebe qualquer veterinário de braços abertos. A Inglaterra recebe veterinários de braços abertos. Diferentes daqui, lá não existe um número super dimensionado de profissionais. Lá falta profissionais. E os animais lá estão vivendo mais e necessitam de muito mais cuidados. Então, esse vínculo aqui só vai se fortalecer. Então, amanhã pode ser que vocês vão assistir uma palestra de radioterapia. Pode ser que seja de citometria de fluxo, exames cada vez mais tecnificados, mais caros, mais avançados, que hoje você pode falar assim, imagina, ninguém paga por isso, ninguém vai aceitar fazer isso, mas vão aceitar, porque esse vínculo só vai se estreitar cada vez mais. Para vocês terem uma ideia dessa dimensão, olha como era a nossa rotina de exame de imunohistoquímica lá no laboratório ao longo do tempo, tá? Aqui é 2006, aqui 2017. Olha o crescimento. Isso aqui não reflete poder aquisitivo. Isso aqui não reflete aumento do número de tumores. Isso aqui reflete o quê? Uma assistência, um cuidado maior, tá? E um profissionalismo maior por parte do mercado pet. Né? Então, quando a gente começou a fazer imuno em 2006, era hobby, né? Porque a gente não fez nem 10 imunohistoquímicas no ano. Era hobby, fazia para um colega, para ver se funcionava, para ver, guardava o resultado para si, ficava contente ali de olhar aquela lâmina, só, tá? Aí isso foi ganhando escala. Hoje é uma ferramenta complementar de rotina. Hoje é de rotina, tá? Daqui para cá mudou, melhorou a imuno, melhorou o prazo, melhorou a qualidade, mas não é por causa disso aqui, por exemplo, que popularizou em termos de valores, tá? Ele continua sendo um exame relativamente caro, tecnicamente um exame altamente tecnificado, mas mesmo assim a gente teve um aumento gigantesco na demanda. E esse aumento na demanda, ele se deu às custas da oncologia. Tá? A gente não realiza imunohistoquímica para outro tipo de lesão que não seja neoplásica ou investigação de tumor. Eu não faço imunohistoquímica para patógeno. PIF, leixe, o Texa faz para leixe, ou para herpes, ou para qualquer agente infeccioso, a gente não realiza. O nosso foco é o diagnóstico oncológico através da imunohistoquímica e outras ferramentas que a gente acaba dispondo no laboratório. Então, como eu ressalto, a imunohistoquímica ela é mais uma ferramenta, e a gente vai tentar entender para que a gente aplica, onde a gente encaixa ela. Mas, como qualquer ferramenta, ela vai entrar dentro de um leque, né, de ferramentas e situações que a gente tem que ponderar quando quer chegar a um diagnóstico. Qualquer diagnóstico, não só o diagnóstico oncológico, passa por uma grande salada de informações, interações, conhecimento que envolve paciente, vocês veterinários, o tutor, o custo, o tempo, a acurácia da ferramenta.
você escolhe os exames que vão te levar a um diagnóstico baseados em tudo isso. Eu quero fazer uma láparo para fechar o diagnóstico, mas meu paciente não suporta o procedimento. O tutor quer, tem dinheiro, tem estrutura, você tem conhecimento, mas o paciente pode não suportar. Você quer realizar determinado exame, ou existe determinado exame no mercado, melhor, existe determinado exame no mercado, mas de repente você não tem o conhecimento sobre esse exame, como abordar, como pedir, ou até como realizar. Existe conhecimento, o paciente está disponível, mas o tutor se nega a realizar determinado exame. Pode se negar por uma série de fatores, sejam eles financeiros ou não. O tempo para se obter esse resultado, ele é primordial na escolha da ferramenta que você vai usar. Então, quanto tempo leva para sair esse resultado? Oncologia, a gente está falando de andar contra o tempo, contra o relógio. Tempo é muito importante em oncologia. Ok? Acurácia. Eu devo investir numa ferramenta que vai me trazer um retorno de diagnóstico, uma informação terapêutica pertinente, ou eu vou investir num exame que é quase cosmético. Ele vai me trazer informações que eu não vou conseguir agregar terapeuticamente, eu não vou conseguir agregar em termos de qualidade de vida. Hoje é um dos fatores mais importantes no peso financeiro da terapêutica e diagnóstica oncológica. Vocês concordam que a oncologia é uma especialidade cara? Não cara de formação, mas cara para o tutor, em termos de exames e procedimentos? Vocês concordam comigo? Vocês acham que é uma especialidade barata? É uma especialidade cara. Ela envolve muitos exames complementares e ela exige técnicas que são relativamente caras porque são modernas. Mas muito do peso financeiro que existe na oncologia hoje, ela vem de exames dispensáveis. De exames realizados que não agregariam. De exames que foram ensinados, que são importantes, mas não para aquele paciente. Não naquele momento. Não nessa situação. Isso na medicina também. Na medicina também. É a especialidade médica mais onerosa para os convênios de hospitais, tá? E é a especialidade médica com mais exames que poderiam ser muito melhor repensados em termos objetivos, terapêuticos, prognósticos e preditivos, tá? Então, escolher um exame passa por muita coisa. E a imunistoquímica ela é mais um exame, ela é mais uma ferramenta que vai entrar dentro de um grande leque. Como eu comentei, a imunistoquímica ela faz parte, né, dentro do nosso objetivo aqui e dentro da minha rotina de trabalho, ela é uma ferramenta para diagnóstico de neoplasias. Tá? Existe uma série de exames que você vai solicitar antes de chegar na imunistoquímica e muitas vezes eles passam por uma ordem lógica de abordagem e interpretação. Primeiro seria a identificação de uma massa tumoral. Você precisa identificar essa massa para poder coletar o material. Você precisa identificar essa massa para melhor interpretar o resultado anatomopatológico. Você precisa identificar essa massa clinicamente, palpação, visualmente ou através de ferramentas de imagem. O tumor ele pode existir, lógico, não estamos falando aqui de tumores na forma fluida, das leucemias, em que eu não vou identificar uma massa, eu identifico uma alteração sanguínea ou medular, mas vamos imaginar no que é comum, no que corresponde a 97% das neoplasias, formações sólidas, massas. Essas massas, elas devem ser identificadas. Tá? Faz toda a diferença você saber onde essa massa está, qual o tamanho, o que ela está comprometendo. Tá? Vamos pensar em alguns exemplos. O que seria de melhor ou pior prognóstico? Eu tenho um adenoma na hipófise. É um adenoma, é benigno, mas ele está onde? Na hipófise. Ele está comprimindo o quê? Tecido nervoso. Então, peraí, ele é benigno, eu vou investir em saber... A biópsia falou que ele é benigno. Não, mas qual será o comportamento dele? O problema aí não é ele, o problema é onde ele está. O investimento em imagem, seja para você fazer uma abordagem cirúrgica ou radioterápica, ela deve ser feita em imagem, não em comportamento tumoral. A biópsia já falou que ele é benigno. Tá? Então, são informações que elas vêm antes da escolha de ferramentas. Você vai pautar a escolha das ferramentas baseado em vários critérios.
Não só o nome de um tumor ou o fato de ele ter um tumor, ok? O próximo passo é você começar a entender quem é ele. O exame mais simples que você pode fazer é uma citologia. Se você localizou essa massa e se ela é acessível, você vai puncionar. Você vai tirar um punhado de células e esse exame de triagem, o que é triagem? Ele serve para dizer se aquilo é tumoral ou inflamatório, se é um tumor maligno ou benigno, e não vai nada além disso, é a citologia. Rápido, simples, acessível, relativamente barato. Tá? O problema é que ele é um exame de triagem. Ele não vai trazer informações, muitas vezes, prognósticas, terapêuticas, de conduta. E nem deve ser baseado em nenhuma conduta terapêutica apenas numa informação de citologia. Tá? Só para a gente traçar um paralelo. A medicina faz citologia de quê? Hoje, 2018, ela faz citologia de quê? Alguém aqui já fez citologia como paciente? A medicina faz citologia. Você já fez citologia? Tireoide? Papa Nicolau? Mama? Mama? Mama. Recente ou faz muito tempo? 5 anos, tá? Foi benigno, obviamente. Sim, foi adenoma. A medicina ela faz citologia, basicamente Papa Nicolau, tireoide e eventualmente mama de acordo com a imagem. Dependendo da imagem, ele ia partir para o Trucut, tá? Então, para vocês verem como ela encara a citologia, só um paralelo. Próximo passo é a biópsia. E na biópsia, você vai agregar mais informações do nome desse tumor, das características desse tumor de invasão, das características proliferativas, necrose, o tipo, como eu falei, histológico, nome, sobrenome. Então esse é um passo essencial para você chegar no diagnóstico. A gente não chegou na imunistoquímica ainda. Eu não posso queimar etapas. Porque se eu resolver meu problema aqui, falar que isso é benigno, para que eu vou lançar mão de um exame posterior? Tá? Então, vamos paulatinos. Se eu fizesse a citologia e falasse que era benigno ou que não era neoplásico, eu não ia investir em outros exames. Tá? Eu poderia fazer um acompanhamento por imagem, não necessariamente já vamos fazer a imuno e eu quero saber. Cada coisa a seu tempo. Da biópsia, eu posso tirar muitas informações. Eu posso tirar informações, por exemplo, a respeito de margem. Se eu tirei totalmente esse tumor ou não tirei. Índice proliferativo baseado no HE, número de mitoses, né, que vão me ditar um comportamento desse tumor. Eu tenho vários tumores em que eu já tenho o índice mitótico como fator prognóstico na literatura. Né? Então, para tumor para sarcoma de partes moles, para carcinoma papilífero de rim, para o próprio mastocitoma. São fatores que aqui eu já posso, aí sim eu posso basear a terapêutica. Aqui sim está fornecendo informações firmes, poderosas a respeito da minha conduta. Agora, com a localização, com o entendimento da clínica, com todas as informações que eu tenho que extrair ou aprender a extrair do exame patológico, eu posso evoluir numa terapêutica. A partir daqui, se houver dúvida, se ficou uma lacuna, ou dependendo da maneira que eu quero avançar, eu vou para a próxima ferramenta. Mas até aqui, todo mundo tem que estar sabendo. Até aqui, todo mundo tem que estar fazendo bem feito. Para poder chegar. É igual qualquer jogo de videogame, você vai passando por fases. Você não vai queimar a fase, tá? Então você não pode passar ali, já tô com o pedido aqui, ó, imuno e já fazer a biópsia, não, eu quero a imuno direto. Mas você não sabe o que é o tumor. E se não for nada? Faço? Posso fazer? Você já está falando que é para fazer, eu já vou fazer. Mesmo que dê negativo lá no histopatológico, dê benigno, eu vou rodar imuno. Entendeu? Porque você está autorizando, você está com aquela ânsia, o proprietário. Então, muita calma nessa hora, não vamos queimar etapas. Faz parte da rotina diagnóstica você entender cada processo. Então, para a gente chegar na imuno, a gente tem que extrair o máximo de informações possíveis dos itens anteriores. Clínica, comportamento clínico, topografia, exames prévios, né, de imagem, citológicos ou histopatológicos. Agora eu vou olhar isso aqui. Eu preciso ou não preciso da imuno? Ela vai ou não vai agregar algo além do que tem aqui nesse pacote que eu já tenho? Tá? Aqui é só a margem.
Se eu quiser ir além, se vocês quiserem interromper, fazer pergunta, fiquem à vontade, tá, gente? É bem melhor. Então, se tem alguém até agora, tudo bem? Eu não falei de imuno ainda, tá? É importante a gente pautar isso daí, porque senão a gente acha que se a gente não tem acesso a determinadas ferramentas, a gente não consegue nem trabalhar. E não é por aí, tá? A gente consegue trabalhar muito bem, mesmo porque a gente conseguia trabalhar muito bem antes de um monte de coisa. Lógico que facilita, mas a gente tem que tirar o máximo de cada informação. Então, a imunistoquímica e outras técnicas moleculares, elas vieram inaugurar o que a gente chama de oncologia molecular. Na verdade, o entendimento de neoplasia, o entendimento da oncologia é que trouxe isso. Quando a gente passou a entender que tumor é um problema genético, tá? Ele tem a ver com mutação, ele tem a ver com alteração de DNA, a gente passou a encarar os diagnósticos, as informações que a gente poderia obter através de um exame, de uma análise de um tumor, de outra maneira. A gente passou a dar muito mais importância no que a gente pode extrair dos genes e das proteínas que apresentam o tumor, tá? Então, oncologia o tumor, as neoplasias, eles são problemas genéticos, eles são decorrentes de alterações genéticas. Isso tem que estar gravado na nossa cabeça, tá? Não tem a ver com fatores outros que eu sei que os proprietários incomodam vocês, não tem a ver com o uso de desodorante Rolon, não tem a ver com guardar rancor, não tem a ver com isso. Tem a ver com alterações genéticas, ok? A ração que ele come é ração, porque quando comia fubá não tinha tumor. É ou não é? Mas morria de parvo. Não tinha tumor, não dava tempo. Né? O homem também não tinha tumor, morria de tuberculose. Né? Não dava tempo. Hoje dá tempo. E se Deus quiser, daqui a 20 anos, todo mundo aqui vai ter 1, 2, 3 tumores. Seu cachorro vai ter uns 2 tumores, pelo menos. Pelo menos. Tá? Então você vai tratar. Hoje a gente já está entrando na era do segundo tumor. Hoje a gente entra na era do segundo tumor. Vários cães eles sobrevivem ao primeiro tumor e vão ser diagnosticados e tratados para o segundo tumor. Né? Na medicina também. A gente já está na era do segundo e está terceiro tumor. Tá? Então, quando a gente passou a entender isso, a gente passou a entender a necessidade de extrair informações, então, do DNA do tumor e das proteínas expressas pelos tumores. Então, eu tenho uma série de exames que eu posso lançar mão hoje que vão tirar essas informações do tumor. A imunistoquímica é uma delas, tá? Talvez a mais popular hoje em dia. Mas o próprio PCR, eu posso fazer PCR com objetivo de diagnóstico e prognóstico oncológico. Tissue Marker Array, FISH, que é hibridização in situ, que é procurar identificar genes no tecido, a citometria de fluxo, que é uma espécie de imunistoquímica, só que em meio líquido. Todas essas ferramentas aqui vão fornecer informações não só sobre a origem do tumor. A origem do tumor eu posso ter matado lá na biópsia. Lá na biópsia ou no raio-x eu posso falar, ó, esse tumor é de osso, esse tumor é de pulmão. Tá? Mas eles também podem fornecer informações sobre a origem. Mas, principalmente, o que a gente não conseguia até então é fornecer informações sobre o comportamento biológico do tumor. Esse tumor vai se comportar de maneira agressiva ou não agressiva. Estou sendo bem maniqueísta, tá? Não existe isso. Não existe agressivo ou não agressivo. Existe um leque imenso de comportamentos tumorais. Tá? Ele pode ser muito agressivo, mais ou menos agressivo localmente, agressivo à distância, pode fazer um monte de coisa. Pode não ser agressivo e trazer uma série de prejuízos, né? Como o exemplo que eu dei do tumor em hipófise. Ele gera uma descompensação hormonal gigantesca, ele não faz nada, não vai dar metástase, não vai sair de lá, mas gera tumor de adrenal benigno, mas gera uma descompensação hormonal tão grande que piora a vida do paciente. Tá? Então, informações a respeito do comportamento biológico do tumor, basicamente eu vou extrair desses exames que vão captar informações sobre expressões gênicas, alterações gênicas e proteicas da neoplasia. Então, a gente passou, né, a investigar o DNA do tumor, literalmente. Então, o Afonso até comentou, né, então a gente estava habituado na área de patologia clínica ou na área epidemiológica, fazer exames
sorológicos, né? Através de uma amostra, eu avaliava lá se tinha anticorpo, não tinha anticorpo. Da mesma maneira, eu coletava uma biópsia e analisava o tecido, sabia se tinha tumor ou não tinha tumor. Hoje, a combinação de amostras me permite analisar não só o tecido, mas também as proteínas desse tecido e a expressão gênica desse tecido. Em cima daquela biópsia que você já coletou para saber o nome do tumor, ou se era ou não era tumor, agora eu extraio muito mais informações. Tá? Então, mudou a nossa abordagem, né? Eu posso, mesmo fazendo a mesma conduta, eu posso tirar muito mais informações. Citologia, imagem, primeiro passo, citologia, histopatologia, aí a gente entra na ferramenta de imunistoquímica e as reais aplicações dela. Não vamos falar. Outro dia a gente vem para falar só de exames moleculares na oncologia. Não é PCR para Ehrlich Babés, vamos falar de PCR na oncologia. Gene de resistência a múltiplas drogas, mutações de c-KIT, marcadores sorológicos, que é toda uma gama de exames que existe para quem quer militar na área de oncologia. O que seria a imunistoquímica? Meu objetivo aqui, gente, não é que vocês... Eu não vou falar nada de técnica de imunistoquímica, nós vamos falar da aplicação dela, tá? Então, de maneira sucinta, imunistoquímica é a aplicação de métodos baseados em anticorpos. Então, eu vou usar um anticorpo, aquele mesmo que você detecta lá no exame sorológico, em lâminas de tecido. Ou seja, eu vou misturar um exame sorológico com uma biópsia. Eu vou usar um anticorpo e vou aplicar sobre uma biópsia, um tecido que você biopsiou, pôs no formol, virou um bloquinho de parafina que virou uma lâmina, tá? E isso vai me auxiliar não só a identificar padrões morfológicos, ou seja, identificar a origem daquele tumor, mas também marcadores prognósticos, que é a nova porta que a imunistoquímica e outros exames focados na biologia molecular, na expressão gênica, abriram para a gente nos últimos anos, tá? Então é uma técnica baseado em anticorpo e no tecido. Tecido. Eu não faço imuno de citologia. Não faço imuno de citologia. Dá para fazer? Lógico que dá para fazer. Tem várias técnicas que podem, mas na minha rotina hoje, eu não trabalho com citologia. Por quê? Demanda de uma padronização totalmente diferente. Tá? Então, nossa demanda é por biópsia, não é por citologias. A imuno na citologia, mas dá para fazer. Carla fez. Márcio Moreira em São Paulo também faz. Então você consegue marcar uma lâmina de cito, tá? Mas a gente não vai falar disso. Então eu tenho o tecido com a célula, tá? E essa célula eu tenho então toda a estrutura dela, as organelas, o núcleo, as organelas, o Golgi, mitocôndrias, ribossomos. Tudo isso aqui composto por proteína, cada organela, cada estrutura dela, eu posso identificar através de anticorpos específicos contra essas estruturas aqui, contra essas proteínas presentes na célula. É isso que a imunistoquímica se baseia. Eu vou pegar um anticorpo fabricado, desenhado, para identificar alguma estrutura da célula. E essa estrutura que eu estou identificando na célula traz alguma informação. Ou de origem, ou de comportamento, ou preditivo, que vai ter relação com alguma droga, alguma quimioterapia. Tá? Então a relação é essa. Eu vou usar anticorpos sobre um tecido e a marcação desse tecido, a identificação dessas organelas, dessas estruturas, desse complexo proteico, é que vai me trazer informações relevantes sobre esse tumor. Então aqui eu tenho o nosso tecido, vamos imaginar, e aqui eu tenho a molécula, a proteína que eu quero identificar, que está lá no tecido. Eu vou usar um anticorpo fabricado para identificar esse antígeno. Eu compro isso daí no mercado, tá? Quando eu falo mercado é lá fora. A gente não produz, a gente chegou até a produzir, o Brasil chegou a ter empresas que produziam anticorpos, mas não com uma qualidade adequada. Então eu compro, isso é importado, tá? São empresas multinacionais que produzem esses anticorpos para humano, para veterinária, ou que funcionam para os dois. Esses anticorpos são altamente específicos, a cada ano melhora a qualidade deles, tá? Por curiosidade, esses anticorpos são produzidos em cavalo? Não, cavalo é o soro antiofídico. Até então eram produzidos em camundongos. Então, imagina a quantidade de anticorpo que um camundongo produz. É muito ou é pouco? Pouco.
Sendo pouco e sendo algo altamente tecnificado, vocês imaginam que cada anticorpo desse é caro ou é barato? Muito caro, tá? Um receptor de estrógeno, a última cotação estava em R$14.000. Um receptor de estrógeno, para identificar receptores de estrógeno num tumor de mama, por exemplo, tá? Que o SUS paga muitas vezes no exame de uma biópsia de câncer de mama de mulher. Então são anticorpos caros. Agora eles estão começando a adotar uma tecnologia que melhorou, que é produzir anticorpo em coelho, tá? Então a gente consegue uma qualidade de anticorpo melhor ainda, mas o custo ainda é muito alto. Então eu lanço mão desse anticorpo aqui, ele é específico, ele vai se combinar apenas com o antígeno que eu estou pesquisando, ótimo, excelente. Mas até então eu não estou vendo nada. Isso aqui é uma reação que eu não enxergo, tá? Nem no microscópio, nem em lugar nenhum, tá? Isso aqui é uma reação química. Eu preciso gerar algo que me permita identificar, gerar uma cor, gerar um ruído que eu possa identificar. Aí a gente entra com o chamado anticorpo secundário, marcado com alguma coisa, com a cor, tá? Essa reação do secundário com o primário, com o tecido, gera isso aqui. Então isso aqui é uma célula, isso aqui é o núcleo da célula, tá? Isso aqui é o nucleolo, tudo isso aqui é uma célula. E tudo isso que está marrom é a reação mostrando que a proteína, o organela, ou seja lá o que, a estrutura que eu queria identificar, ela foi identificada positivamente. O meu anticorpo primário se ligou aqui, o secundário marcado se ligou aqui e gerou uma reação de cor, graças a esses complexos. Hoje você tem polímeros grandes que geram uma reação de cor bem evidente. Isso aqui eu vejo no microscópio. Isso aqui eu consigo dizer positivo, negativo, ok? Então essa reação de cor que passa pelo crivo de interpretação do patologista. E daí você tem um monte de variações, né? Se a marcação está correta, no sentido que ela está onde deveria estar, usa um antígeno que é para reagir no citoplasma, e está marcando citoplasma, ou está marcando o núcleo, ou se está tudo marcado, ou se não está nada marcado, ou se deu fundo, ou se não marcou nada. Então isso daí é que passa pelo crivo do patologista, tá? A reação em si é algo tecnicamente que não é fácil, é um anticorpo para cada estrutura que eu quero identificar. Cada anticorpo desse é caro, cada anticorpo desse necessita ficar incubado em torno de 8 horas para uma reação legal, né? De 8, 12, alguns até um pouco mais, com temperatura controlada, com umidade controlada. Para cada anticorpo eu faço um corte desse tecido, então é algo relativamente complexo, beirando o artesanal, tá? Beirando o artesanal. Várias lâminas pingando, tá? No laboratório fechado é algo complexo. Daí, às vezes, a morosidade, não é um exame rápido, não é um exame que sai em 24 horas, tá? Mesmo com toda a dedicação, você não consegue, às vezes, encurtar muito o prazo, e ele passa por variáveis, muitas variáveis, né? A qualidade do anticorpo, do tecido, da fixação, da temperatura, da umidade, tudo isso pode interferir no resultado. Mas é assim que é feito medicina. É assim que é diagnosticado o tumor de mama da mulher, ou de próstata do homem. É assim que é direcionado se a pessoa vai usar um ou outro quimioterápico na medicina, e é assim que é usado na veterinária. A primeira aplicação da imunistoquímica, tá? A mais simples, digamos assim, e a primeira a ter sido utilizada, na verdade, quando a imunistoquímica surgiu, era com esse objetivo mesmo, é o quê? Definição diagnóstica. É eu pegar um tumor e confirmar a origem dele. Eu dar lá o nome e sobrenome, dizer da onde ele surgiu, tá? Por quê? Alguns tumores apresentam morfologia parecida, ou seja, um tumor de células redondas, que a gente vai ver, né, que é o mais comum, eles são todos iguais. Muitas vezes na lâmina, na interpretação do patologista, um TVT é igual a um linfoma, um osteocitoma é igual a um linfoma, um melanoma pode ser igual a um plasmocitoma. Só que eu estou falando de comportamentos diferentes. O TVT não se comporta como um linfoma, o osteocitoma não se comporta como linfoma, o melanoma não se comporta como plasmocitoma. Só que eles são iguais morfologicamente. E como que eu vou optar? Tratar ou não tratar essas entidades se eu não tenho uma definição diagnóstica? Aí que a imunistoquímica entrou como primeira opção para diferenciar isso daí. Eu vou usar ferramentas, marcadores, né? Eu vou usar marcadores que vão
identificar determinadas estruturas que são características de uma ou outra entidade. Eu vou criar um painel, um leque de marcadores que a combinação deles me diz se é um TVT mesmo, um linfoma, um histiossoma, um linfoma, um melanoma, um plasmostoma, e por aí vai. De longe, o tumor que mais chega para a definição diagnóstica é o famigerado tumor de células redondas. Com certeza todos vocês já receberam um laudo de tumor de células redondas, quem não receber vai receber, se for trabalhar com onco vai receber, tá? Aquele nódulo cutâneo que vem com diagnóstico de tumor de células redondas. Isso aqui pode ser o quê? Tem uma família de tumores que isso aqui pode ser, de comportamentos agressivos ou não agressivos. E eu preciso chegar na origem correta disso aqui. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai recorrer à imunistoquímica. Então vejam em que fase do diagnóstico eu cheguei. Eu cheguei na fase em que eu fiz a clínica, fiz uma triagem, fiz a biópsia, e agora eu não tenho para onde correr. Eu cheguei na biópsia e o máximo de informação que eu tiro dela é que é um tumor de células redondas. Então agora eu preciso de outra ferramenta, linkando lá no começo. Agora eu preciso de outra ferramenta para definir qual é esse tumor. Então vamos pegar um exemplo, um labrador de 8 anos com nódulo cutâneo, que o diagnóstico veio tumor de células redondas. Esses marcadores aqui é o patologista que escolhe baseado nisso aqui. E se quanto mais informações vocês passarem, melhor a escolha dos marcadores que a gente vai usar. Se você falar que esse cachorro tem 3 anos ou 8 anos, faz uma diferença tremenda. Se você falar que esse nódulo está na boca ou na orelha, faz uma diferença tremenda nos marcadores que eu vou selecionar aqui. Vocês não precisam decorar esses marcadores. Nós vamos ver que o laudo ele é interpretativo. Ele dá um nome para o tumor. No finalzinho vem o nome do tumor para você. Tá? Isso aqui, o patologista acaba escolhendo, nessa situação de definição diagnóstica, baseado nas informações que você passa para mim, clínica, e nas informações que eu vou tirar olhando a lâmina. Tá? Então, aqui, tumor de células redondas no labrador, eu escolhi um marcador que chama C-KIT, que marca mastócito. Mastócito normal ou tumoral. E foi negativo. Não é mastócito. Excluí quem? Mastocitoma. Ecaderina é uma molécula de adesão, que a gente vai ver que ela serve para um monte de coisa, mas entre as coisas que ela marca histiócito. Foi negativa. Lisozima também é um marcador que sobrepõe, que ele também marca uma subfamília de histiócitos. Também foi negativo. Excluí quem, então? As neoplasias histiocitárias. Lembra lá, histiocitoma. CD79A é um marcador de linfócito B. Negativo. CD3 é um marcador de linfócito T. Positivo. MUM1 é um marcador de plasmócito. Poderia ser um plasmocitoma. Negativo. Melan-A é um marcador de melanoma. Negativo. Quem foi positivo? CD3. Marca o quê? Linfócito T. Qual que é o meu diagnóstico, então? O linfoma cutâneo de imunofenótipo T. Eu fechei o diagnóstico, vem escrito para vocês ali. Aquele tumor de células redondas, agora ele tem um nome, um sobrenome, e por trás do nome e sobrenome ele tem o quê? Um comportamento. Porque o linfoma cutâneo de imunofenótipo T, ele é agressivo. Você vai encontrar agora, com esse nome, você encontra uma terapêutica que se encaixa para ele. Agora, com esse nome, você pode predizer um comportamento e um prognóstico para esse proprietário. Então, aqui para ilustrar, aquele tumor de células redondas, aqui foi o marcador de ecaderina, negativo, meu controle interno positivo aqui na célula epitelial, o linfócito B negativo, raros, né, linfócitos B aqui, e o marcador de CD3 positivo. Lembra lá a primeira foto marronzinha? Então, isso aqui positivo, negativo, negativo. Eu vou combinando essas marcações positivas e negativas e chego no diagnóstico, baseado no anticorpo que foi expresso ou não. Parece fácil, parece simples, só que isso aqui envolve muita coisa, envolve vários cortes, envolve uma qualidade material e também a capacidade interpretativa ali, juntando com as outras ferramentas. Tá? Vamos partir para um outro exemplo. De longe, o tumor que mais chega para a definição diagnóstica é células redondas, ok? Isso aí é o que mais vai chegar. Sempre aquela suspeita, plasma, linfoma, TVT, melanoma, masto, histiossoma. Todo dia chega uma quantidade muito grande de tumores de células redondas para a definição diagnóstica por imunistoquímica. Agora vamos mais além.
Esse paciente aqui, um outro Golden, com uma massa cervical, com diagnóstico de carcinoma pouco diferenciado, tá? Bom, aqui eu já começo a agregar uma informação, uma outra informação, que é a topografia, tá? Cervical é o quê? Pescoço. Ajudou? Já ajudou. Bom, pescoço pode ser o quê? Um monte de coisa, né? Então, o que a gente tem aqui? Linfonodo submandibular, mas ele falou que é carcinoma. Vamos pensar, não vamos nem considerar. Vamos confiar no colega, falou que é carcinoma, vamos esquecer o linfonodo. O que mais a gente tem aqui? Tireoide. O que mais a gente tem aqui? Glândula salivar. A gente tem outras estruturas menos comuns, por exemplo, os vasos, eles não são carcinomas, eles são células são estruturas mesenquimais, mas eles possuem estruturas, né, que controlam frequência, pulsação, que seriam células neuroendócrinas. Também tem sua importância. Mas aqui, de comum, de frequente, glândula salivar e tireoide, basicamente. Vamos lançar aqui um painel. A E1-E3 é um marcador de carcinoma. Ele só fala que é carcinoma, não fala de onde que é. Mas eu queria ter certeza que isso era um carcinoma. Foi positivo. Bom, é carcinoma, o colega tem razão, é carcinoma. Vimentina é um marcador de sarcoma. Eu combinei os dois, que é para ter certeza. Foi negativo, é carcinoma, tá? Então, esse passo não me engrandeceu em nada, eu já sabia, mas é necessário você confirmar. TTF1 chama fator transcritor de tireoide. Foi positivo. Praticamente fechei o diagnóstico, tá? Tireoglobulina também marca tireoide positivo. Citoqueratina de baixo peso, ele marca glândula, qualquer glândula, positivo. Então você quer a glândula, é um carcinoma de glândula tireoide. Alto peso marca epitélio, revestimento, foi negativo. E cromogranina marcaria aquelas células que eu comentei, que são as chamadas células neuroendócrinas, que era lá uma possibilidade bem remota, mas a gente incluiu no painel, tá? Então vejam que eu estou usando um painel aqui de 7 marcadores, no outro eu usei mais ou menos isso. Então os painéis vão sempre variar. Você pode ter painel de um marcador, a gente vai ver lá na frente numa outra situação, mas para definição diagnóstica, para chegar no nome, sobrenome, tumor, você vai acabar usando múltiplos marcadores. Então a gente chega no diagnóstico do que então? Carcinoma tireoide. Só para ilustrar, não é o mesmo caso, mas para a gente entender, esse aqui ele veio com o diagnóstico de tumor de glândula parótida, ou seja, de glândula salivar parótida. Na verdade, ele veio para a imunistoquímica, porque provavelmente a clínica não estava batendo, eu não lembro ao certo se era topografia, exatamente o que era, mas ele pediu para a gente confirmar se era um tumor de glândula parótida, de glândula salivar. Quando a gente fez um painel semelhante àquele lá, a gente usou um painelzinho semelhante a esse aqui, né? Só agregou alguns marcadores a mais, porque existia uma suspeita forte de glândula salivar. Tireoglobulina positiva, TTF1 positivo, cromogranina, que é célula neuroendócrina negativa, e a calcitonina, que funcionaria na glândula salivar negativo. A gente viu que não era um tumor de glândula salivar, e sim um carcinoma de tireoide. Tá? Então você pode ter diagnósticos diferentes, é normal, é comum que você tenha diagnóstico. Não pode falar normal nem comum, que a gente está falando de... Mas você pode ter diagnósticos diferentes da biópsia para com imunistoquímica. Por isso que você pediu imunistoquímica. Porque você desconfiava ou você não sabia qual era o diagnóstico original. Então, por isso que você vai pedir imunistoquímica. Faz tempo isso aqui, eu tinha um N bem menor, mas eu tracei uma correlação entre... eu preciso fazer um agora, mas o problema é você separar exames só com... Teria que ser só em exames que vieram com a finalidade de estabelecer uma definição diagnóstica, né? Quando a gente comparou o diagnóstico do HE com o da imunistoquímica, a correlação de acerto foi de 35%. Ou seja, em 65% das vezes, o diagnóstico histológico era diferente do diagnóstico da imunistoquímica. Tá? Daí a importância e a necessidade de fazer imunistoquímica. Hoje, isso varia muito. A gente chegou, à medida que a gente foi realizando imunistoquímica, e o mercado de patologia foi se estabelecendo, a gente chegou num nível de correlação bom e agora está se perdendo novamente, principalmente nos tumores de células redondas. Tá? Eu posso adiantar assim de cabeça para vocês. Bulldog francês e pug com tumor de células redondas é dor de cabeça. Porque eles podem ter mastro e eles podem ter esteocitoma. Então sempre que vier um, pode dar chance de desconfiar. Sempre que vier um ou outro, de repente, vale a pena confirmar.
Acho que na rotina de vocês, quem está mais agir, vocês já viram. Os bulldoguinhos francês com tumor de células redondas, com diagnóstico de mastro, que era esteatocitoma, com diagnóstico de esteatocitoma, que era mastro. Por isso são dois tumores de células redondas nessa raça, no pug e no bulldog francês. E são raças que estão extremamente populares agora. Então a gente está recebendo muita biópsia de tumor de células redondas, principalmente de bulldog francês, jovem, com diagnóstico sombreado de tumor de células redondas. Istio, linfoma, mastro, e daí você acaba precisando do plasma, né, para estabelecer o diagnóstico. Plasmocitoma é um tumor de células redondas que raramente você vai ver ele cravado, chancelado, com ponto final ali. Tá? Na maioria das vezes é só uma sugestão, porque ele é um diagnóstico bem complexo de se dar na biópsia. Tá? Todo mundo se sente muito mais confortável em dar esse diagnóstico pela imunistoquímica do que pela biópsia. Muitas vezes ele é sugestivo. Tá? Ficou alguma dúvida sobre aplicar, ou sobre eu pedir uma imunistoquímica para definir um diagnóstico? Quando você tem o quê? Uma dúvida, seja ela no próprio laudo, o próprio patologista te manda o laudo e fala, olha, pode ser isso ou isso, e indica a imunistoquímica. Ou você recebeu um diagnóstico e você fala, pô, mas acho que não, hein? É muito novo esse cachorro, ou não bate nessa topografia, ou ele está muito bem clinicamente para ser isso, ou ele está muito mal clinicamente para ser só isso. Então você pode pedir imunistoquímica quando já vem a dúvida do laudo, ou quando a dúvida surge clinicamente, ok? Eu, hoje, na minha rotina, eu acho que dos profissionais de patologia, eu sou um dos que menos indica imuno na rotina diagnóstica, tá? Porque eu conheço mais as limitações dela e eu sou, por trabalhar um pouco mais tempo, eu arrisco um pouco mais os diagnósticos, então eu cravo muito mais determinados tumores. E a gente tem acertado, por uma questão de experiência e tudo mais, a gente tem acertado um pouco mais os tumores de células redondas. Então eu acabo sugerindo menos a imunistoquímica do que a média dos laudos, por uma questão de conhecer as limitações da imuno e ter uma bagagem um pouco maior ali na questão de interpretação de tumores de células redondas. Tá? Uma outra aplicação da imunistoquímica, e essa é a mais complicada, é você tentar estabelecer a origem de um tumor metastático. O que eu quero dizer com isso? Então imagine que vocês atenderam um animal e vocês diagnosticaram um aumento de linfonodo ou uma lesão óssea. Eu peguei 2 exemplos que são rotineiros. Manda para a biópsia aquele linfonodo ou faz a biópsia óssea e o diagnóstico vem de uma metástase. Então, a metástase de carcinoma no osso, metástase de carcinoma no linfonodo, metástase de carcinoma no baço. Beleza. Veio da onde esse tumor? Você precisa saber o sítio primário. Veio da onde? Primeira coisa que você vai fazer, volta a fita lá. O que você tem que buscar? Imagem. Se ele tem um tumor primário, ele tem que ter uma massa primária. Vamos virar esse animal dos avessos, vamos procurar. Tá? Topografia. Topografia. Onde que está essa... É linfonodo o quê? É linfonodo inguinal? É linfonodo submandibular? É linfonodo ilíaco? Onde que estava essa... É osso? Qual osso? Pelve? Ramo mandibular? Fêmur? Isso é importante. Por quê? Determinados tumores dão mais metástases para determinados locais. Por exemplo, 76% dos carcinomas de saco anal vão dar metástase para linfonodo ilíaco cibulambar. O carcinoma de próstata tem predileção por metástase em osso, principalmente de pelve. Os melanomas de cavidade oral têm predileção por metástase no pulmão, mas nos linfonodos submandibulares. Os mastocitomas de bolsa escrotal vão dar metástase para linfonodo inguinal. Isso começa... eu não pedi a imunistoquímica. Eu parei na biópsia, que é uma metástase, e agora eu começo a pensar, essa metástase está onde? E vou correr atrás de mais informações. Vou correr em topografia e imagem. Vamos pedir uma imagem. Então ele falou que pode ser saco anal, vamos investigar clinicamente. Falou que pode ser próstata, vamos fazer ultrassom, vamos palpar ali glândula de saco anal. Vamos abrir a boca desse cachorro? Vamos abrir a boca? Porque ele estava com o linfonodo aumentado. Agora vamos abrir a boca dele para ver o que ele tem dentro da boca? Se tem um tumor ou não tem um tumor? Vamos rodar um ultrassom das glândulas anexas aqui, tireoide, submandibular, para procurar. Não estou pedindo imuno, não estou investindo em exame não invasivo e barato. Antes de chegar, você já fez a biópsia, já tem o diagnóstico de metástase.
Resolvi abrir a boca, tem lá o melanoma no céu da boca. Vou pedir imuno? Posso pedir para confirmar, ou simplesmente posso adotar o raciocínio epidemiológico. Olha, fiz uma biópsia do céu da boca, confirmou melanoma. Fiz uma biópsia do saco anal, confirmou carcinoma do saco anal. Fiz um trucute de próstata, confirmou. E daí você vai tendo relações mais e menos óbvias, né? Você vai cruzar a topografia, vai cruzar a epidemiologia. Então esses dados que eu falei, né? Gato com tumor em pulmão, primário em pulmão, epidemiologia. Tumor primário de pulmão de gato dá metástase aonde? Quem lembra? Pode falar. Dedo. Dígito. Tá? Vai dar uma lesão lítica em dedo e unha. Então, o tumor primário do pulmão do gato vai dar metástase no dedo. Isso é epidemiologia. Eu resolvo a história com a biópsia do dedo, que foi que vai chegar para o laboratório, e o raio-x de pulmão. Eu não precisei lançar a mão da imunistoquímica. Tá? Porque a imuno, lembra aqueles marcadores? Para eu escolher aqueles marcadores, eu preciso dessa informação, eu preciso da clínica, eu preciso fazer a imunistoquímica em última instância para corroborar essas outras informações. Então é um uso da imunistoquímica, posso fazer, a gente já fechou alguns diagnósticos, por exemplo, metástase de seminoma em linfonodo inguinal, metástase de carcinoma de glândula salivar em linfonodo submandibular, mas não é algo fácil, é algo que eu preciso da colaboração de vocês, de falar com vocês todo dia. E aí, fez ultrassom? Onde estava? Qual a idade? Qual é a raça? Para escolher os marcadores. Mesmo assim, 6% dos carcinomas que promovem metástase são de origem indeterminada. Isso já é uma entidade na literatura. Carcinoma de sítio de origem desconhecido. Nome bonito, né? Ou seja, não sabe nada. Ele veio de algum lugar que você não descobriu, nem nunca vai descobrir. Tá? Isso é um fenômeno da oncologia. Pode ser que esse tumor tenha desaparecido, ou pode ser que esse tumor seja tão pequeno que você não vai diagnosticar, mas ele deu metástase precocemente. Tá? Então, 6% das metástases você pode não identificar a origem. Então, chamados sítios de origem desconhecida. Mas você pode tentar tudo isso aqui, mais a imunistoquímica, para pelo menos dar um norte. Pode ser que a gente não fale que ele eu crave que ele é de origem prostática, mas pode ser que eu direcione e fale, isso é intestino ou pâncreas, e daí te dá uma luz onde procurar. Pode ser que eu fale que isso é de origem de neuroendócrina, e te dá uma luz de procurar ali em saco anal, em pâncreas, né, em estruturas sabidamente neuroendócrinas. Ok? Alguma dúvida? Vocês já se depararam, eu estou vendo que tem muita gente aqui que acredito que não tenha tanta bagagem clínica, muita gente nova aqui, mas quem está trabalhando na área, já se deparou com tumor metastático e não descobriu a origem? Ou descobriu depois de muito sofrimento? Para vocês, para o paciente, para o tutor, já depararam com isso? É um desafio terrível, um desafio tremendo. Eu tenho um caso tutor disponível, imunistoquímica, Paulo Jarque acompanhando, e a gente não fechou. Tá? Foi lá, fechou como tumor de origem desconhecida. Tá? Identificou a metástase, não fechou o local, as metástases foram evoluindo clinicamente e a gente nunca chegou num sítio primário. Tá? Você quer ver um muito comum, bem interessante? Metástase de carcinoma escamoso na mandíbula de gato. Aí você sabe que é de carcinoma escamoso, potencialmente ele veio da cavidade oral, mas você nunca vai achar essa lesão na cavidade oral. Então, aquele gato idoso, com uma tremenda reabsorção dentária, com lesões líticas na mandíbula, com o dente caindo, que você biopsia e vem lá o diagnóstico, metástase de carcinoma escamoso. Você vai abrir a boca do gato e não necessariamente você vai achar nada. Tá? Não se sabe exatamente por quê, se isso é de origem odontogênica ou se ele faz metástase precocemente, mas é um fenômeno bem conhecido. Metástase óssea na mandíbula de gato de carcinoma escamoso. Não é da orelha dele, não é do SEC da orelha, do SEC da pálpebra, não. Ele não tem nada disso. Aquele carcinoma surgiu de cavidade oral, mas potencialmente a gente não acha o foco original dela. Então, identificar a origem do tumor, discernir, né, entre um tipo histológico, primeira aplicação.
Identificar um sítio primário de uma neoplasia, que também está na família lá de você chegar no nome e sobrenome do tumor. Agora a gente está fugindo um pouco da origem do tumor. A gente vai para outro aspecto que a imunohistoquímica pode ser aplicada, que é discriminar se uma neoplasia é benigna ou maligna. Ou seja, eu tenho uma lesão borderline, eu tenho uma lesão em que a biópsia não foi clara, não foi conclusiva se é uma entidade maligna ou é uma entidade benigna. É comum isso? Não é comum. A imunohistoquímica ela é boa para fazer isso? Não. Não existe um marcador benigno maligno. Se fosse assim, estava fácil. Tá? Não existe um marcador que define o comportamento de uma neoplasia. Existe uma série de critérios que vão lá da imagem para a clínica, para cito, para isto, passando pela imuno, que vão discernir. Quais as situações mais comuns? Você diferenciar um linfoma folicular, um linfoma indolente, de uma hiperplasia linfóide. Um melanoma de um melanocitoma, ou seja, uma lesão melanocítica benigna. Um linfoma intestinal de uma doença inflamatória intestinal. Antes de lançar a mão disso aqui, você tem que ponderar. Eu diferenciar isso aqui vai fazer importância? Você vai interceder no paciente? Tá? Muitas vezes é importante. Um melanoma de um melanocitoma, você vai provavelmente interceder. Tá? Eu diferenciar um do outro, eu diferenciar um linfoma, mesmo que indolente, de uma hiperplasia, é importante. Algumas vezes fica extremamente sobreposto. A doença inflamatória intestinal, do linfoma intestinal, ele é quase que um contínuo na natureza. Tá? Eu dizer se é um ou outro, muitas vezes é uma questão de data. A biópsia de hoje não é, a de amanhã pode ser, porque ele é um contínuo. Tá? E muitas vezes a clínica, a imuno, o PCR não vai ser suficiente para diferenciar uma entidade da outra. Tá? Principalmente aqui nisso aqui, a gente faz muito exame para diferenciar linfoma intestinal de doença inflamatória intestinal. Tá? Então, você pode lançar a mão da imuno. Aí você tem até uma coisa interessante. A gente vai além, né? Então o gatinho fez lá, tem a clínica, tratou, não respondeu, você fez a lapro, porque tem que ser lapro para coletar o material adequado, e vai fazer a imunohistoquímica. E daí você tenta chancelar um ou outro para entrar com a terapêutica, quimioterápica ou só terapêutica. Mas às vezes eu vou lá e falo que não é linfoma. Mas o animal está muito ruim clinicamente. E provavelmente você vai entrar com a terapêutica de... quem trabalha como chama? Clorambucil? Para linfoma intestinal de gato? Eu não lembro agora. Para linfoma intestinal de gato. É clorambucil que usa, né? Clorambucil. Então, muitas vezes, a despeito do diagnóstico negativo, ele está tão mal clinicamente que você vai entrar com a terapêutica. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, fazem lá, pega o gatinho, então o gatinho está lá com a clínica de quadro de doença inflamatória intestinal, né? Vomitando, diarreia. Você troca a ração, dá corticoide e não funciona. Não está respondendo. Lá, é caro, é muito caro. A láparo é muito caro, a imunohistoquímica é muito caro. É igual aqui, só que em dólar, ou seja, 3 vezes mais caro, tá? A imuno. A láparo é muito mais, sei lá, vixe, a láparo lá é $3.000 uma láparo. É muito mais caro. O proprietário não investe. Muitas vezes o clínico opta por tratar o gatinho diretamente com o clorambucil, né? Com o clorambucil. Mesmo sem o diagnóstico imunohistoquímico. Não faz porque ficaria caro. Caro a imuno e cara a coleta. Olha que coisa louca. Fica caro fazer uma láparo para coletar a biópsia intestinal do gato lá. Então ele acaba, não respondeu aqui ao tratamento para doença inflamatória inicial, ele já parte direto. Você vê como a escolha de ferramentas é uma coisa bem diversificada, que envolve muitos parâmetros, né? Os caras têm tecnologia, têm acesso, têm conhecimento, mas o preço é um fator limitante. Mais do que aqui. Tá? Aqui a láparo não é tão cara. Lá a láparo é muito caro. Então, coletar o material é mais caro que o exame. A imuno vai ser uns $200, mais ou menos. De $200 a $400. Não é tão caro, perto dos $3.000 que é uma láparo. Olha que coisa de doido. Né? Então, a escolha de ferramentas, ela passa... Lembra lá do segundo, terceiro slide? Não depende de você. Não depende, às vezes, do paciente. Depende, muitas vezes, de outros critérios subjetivos. Então, eu posso lançar mão de um painel para diferenciar um do outro. Não existe um marcador. Aí você fala assim, mas você falou que não existe marcador de benigno, maligno. Não existe. Mas aí eu vejo detalhes. O linfoma da hiperplasia. A hiperplasia, ela envolve algo reativo, né? Pluricelular. O linfonodo está reativo.
Então vai ter linfócito, às vezes tem macrófago, tem linfócito B, T, é algo pluricelular. Então, a minha imuno vai ter uma imagem. Já o linfoma, ele é monótono, ele é clonal. Eu vou ter um tipo celular lá. Eu só vou ter T ou eu só vou ter B. Então, a imagem que eu tenho é diferente na imuno. Eu posso discernir um do outro. Para melanoma e melanocitoma, o único critério que existe para diferenciar uma entidade da outra, tanto na medicina quanto na veterinária, é a proliferação, que a gente vai ver mais para frente. Então, com base no número de células em proliferação pela imunistoquímica, eu digo se ele é ou não maligno. Doença inflamatória intestinal, linfoma intestinal, é o mesmo princípio do linfoma e da hiperplasia. Se for uma doença inflamatória intestinal, eu vou ter várias células inflamatórias associadas. Se for um linfoma, eu tenho basicamente um tipo de linfócito, que no caso do gatinho, né, é o linfócito T, que vai estar ali proliferado e atacando a mucosa intestinal. Entendido? Agora a gente entra num outro aspecto. Até então, todos esses 3, 4 itens que a gente debateu, a gente está falando em chegar num diagnóstico, né? Chegar numa origem. Até agora a gente só falou em chegar numa origem. A gente preencheu uma lacuna que às vezes o histopatológico não preencheu. Agora a gente vai além. A gente vai falar de prognóstico, tá? A gente vai falar de comportamento. Isso aqui, a biópsia muitas vezes não pode dar. Porque ela só para ali na morfologia. Tá? Agora a gente vai usar o princípio da oncologia molecular. O câncer de cada paciente é exclusivo, porque ele de onde que vem o câncer? Não vem da genética? E o DNA de cada um aqui não é diferente? Então o tumor de cada paciente é exclusivo, ele é diferente. Por isso que eu abordo ele diferentemente. Quantas pessoas aqui não tiveram lá um caso de mastocitoma, de, sei lá, grau 2, 2 animais, mesmo lugar, mesmo tamanho de tumor, tudo igualzinho. Tudo igualzinho. Mesmo laudo. Copiou e colou. Você usou a mesma terapêutica, só que um teve uma sobrevida excelente e o outro, o tumor progrediu drasticamente. Eles eram iguais morfologicamente, iguais em subestágio, estágio, topografia, mas algo dentro deles levou a caminhos diferentes. Isso dentro deles é a expressão de determinados genes e proteínas. E é isso que a imunistoquímica também pode trazer e investigar. Tá? Isso que a gente vai tentar identificar agora. Então agora a gente vai preencher uma lacuna que muitas vezes a biópsia não preenchia. Tá? Agora eu estou indo além, agora eu estou indo avançando. Antes eu estava complementando uma lacuna da biópsia, agora eu estou evoluindo. Obviamente, isso só vai fazer sentido dentro daquelas escolhas lá que a gente tem, né? Eu vou falar de prognóstico para paciente que quer tratar. Eu vou falar de marcadores preditivos para drogas que eu tenho no mercado, né? Eu não vou fazer um painel prognóstico para um proprietário que falou já na primeira consulta que quer eutanasiar. Eu não vou procurar uma droga que não existe no mercado, né? Um marcador que identifica uma determinada quimioterapia para você usar e ela não existe. Ao menos não no mercado, ao menos não disponível para aquele tutor. Tá? Então a gente pode ser muito mais parcimonioso na escolha do painel a ser aplicado. No fundo, todo mundo quer isso, quer prognóstico, quer saber se aquele nódulo, né, aquela lesão, que o histopatológico ficou borderline, vai evoluir para algo agressivo, metastático, óbito, ou o animal vai ter uma sobrevida adequada. Então, no fundo, o tutor, principalmente, ele quer esse resguardo, ele quer essa informação, né, de evolução. Qual é o prognóstico? Ele quer saber o preço, mas ele também quer saber o quanto que esse tumor vai evoluir para esse paciente. E essas informações, o grosso dessas informações, muitas vezes vem de fatores moleculares e epidemiológicos também. Então, o que é um marcador prognóstico? O marcador prognóstico é todo marcador capaz de fornecer informações a respeito da evolução da neoplasia, do comportamento daquele tumor. Quando eu falo comportamento de um tumor, eu estou falando o quê? Da capacidade dele de dar metástase, de recidivar, de invadir determinados órgãos, de ser resistente a determinadas terapêuticas, ok? Então isso que eu falo de comportamento é isso, tá? Comportamento é isso. Existem uma série de famílias de marcadores ou famílias, né, de agentes que eu posso identificar e marcar como fator prognóstico. Basicamente são oncogenes, genes supressores tumorais,
marcadores de proliferação e moléculas de adesão. Todo mundo aqui sabe o que é um oncogene? Não tem problema não saber, isso aí é novidade, né? Coisa de recente, toda hora o pessoal está descobrindo coisa nova, mudando, um gene às vezes tem mais de uma função. Então, basicamente, os oncogenes, eles são genes envolvidos no surgimento do tumor e no comportamento que esse tumor tem em relação à capacidade dele de proliferar, invadir e dar metástase. Tem vários oncogenes descobertos. Na veterinária a gente trabalha com leque pequeno, a medicina trabalha com leque um pouco maior, tá? O mais famoso da veterinária, que é o que a gente usa para o mastocitoma, é o CKIT, tá? Mas existem outros, CEMIC, RAS, existem outros marcadores que a gente pode, VEGF, EGF, que a gente pode identificar. E você tem também, então aqui ó, só para a gente entender a importância dele, né? Então, o oncogene é um gene que produz uma proteína que vai ter relação no comportamento do tumor, surgimento e progressão tumoral. Exemplo, CKIT. Aí eu faço a imunistoquímica, isso aqui é um mastocitoma, e eu tenho alguns padrões de expressão dessa proteína. Um padrão de membrana, um padrão DOT, olha que diferente, é o mesmo tipo de tumor, imagina lá dos dois animais iguais. Os dois animais têm o mesmo diagnóstico, na biópsia é igualzinho. Isso aqui não muda não, na lâmina, no HE não muda. Mas quando eu faço a imuno, um marca desse jeito e o outro marca desse jeito. E eu tenho a informação de que, de acordo com o padrão de marcação, eu tenho um prognóstico. Olha aqui, CKIT 1, 2 ou 3, membrana, DOT ou citoplasma, em relação à recidiva, em relação à sobrevida, 1, 2 ou 3. Ou seja, de acordo com o padrão de marcação, eu tenho um prognóstico. Esse daqui é um prognóstico melhor do que esse aqui, tá? Então a literatura mostra que o padrão de marcação, isso é prognóstico. Então quando eu falar mastocitoma, deu CKIT 2, é melhor que o 1. Desculpa, é pior que o 1. É melhor que o 3, mas é pior que o 1. Ó, a sobrevida dele aqui, o comportamento desse tumor é intermediário, tá? Ele é um tumor agressivo, mas de agressividade intermediária, muitas vezes um comportamento indolente, tá? Ele não vai progredir rapidamente, mas ele não vai resolver também, tá? Vai ficar recidivando, vai promover metástase tardiamente, tá? Agora, ele pode ser um CKIT 3, que vai evoluir de maneira rápida, metastizar precocemente, causar um transtorno para o animal precocemente. Ou ele pode ser do tipo 1, que praticamente não interfere no comportamento do tumor, envolve um comportamento tumoral brando, né? Um comportamento tumoral pouco agressivo. Daí a importância de eu usar esse marcador, de identificar essa proteína oncogênica. Vamos pegar um outro exemplo. Gene supressor tumoral. O que é um gene supressor? É um gene também conhecido como anti-oncogene. Ele protege o DNA, tá? Ele protege. Da mesma maneira que o oncogene ele causa o tumor, o gene supressor ele protege o código genético da formação de um tumor. Então, se a expressão de um oncogene está relacionado com a progressão tumoral, o comportamento do tumor, a expressão de um gene supressor também. Porque se ele tiver alterado, inativado, desligado, o tumor vai progredir. Ele não tem a função de proteger, tá? Ele tem a função de proteger. Se eu tiver ele alterado, ele está desprotegendo o código genético. Ou seja, o tumor pode evoluir de maneira mais agressiva, mais rápida. Então eu posso avaliar ele também. O mais comum, o mais famoso é o P53. Dois exemplos de tumores com expressão de P53, marcação nuclear, isso aqui é um linfoma T, altamente agressivo. Um linfoma T altamente agressivo e um linfoma T com uma expressão de P53 dessa, ou seja, com um gene supressor alterado nessa proporção de células, implica num tumor agressivo. Aqui eu tenho um hemangiosarcoma cutâneo, em que eu tenho uma célula aqui, outra aqui expressa. Eu estou falando de tumores diferentes, mas se a gente vai falando do mesmo tumor, quem que teria um comportamento mais agressivo? Esse ou esse? Quem que seria mais agressivo? Quem tem mais gene supressor alterado ou menos? Quem tem mais ou menos? Vamos, gente? Quem tem mais, tá? Então eu digo que o prognóstico desse paciente é melhor do que esse.
Eu estou falando de comportamento, de sobrevida, de resposta a tratamento, que a biópsia não me falava. Aqui nesse caso de um linfoma, a biópsia malha ia falar linfoma, se não parasse em célula redonda, tá? Mas ia falar linfoma. Ah, mas B ou T? É imuno que vai dizer. Comportamento? É imuno que vai dizer. Proliferação. O critério mais antigo de você dizer se um tumor ele é muito agressivo ou pouco agressivo é a quantidade de células em divisão. Eu posso avaliar a quantidade de células em divisão de várias maneiras. Tá? Posso contar mitose lá no HE, posso usar ferramentas outras de marcação, tipo Agenor, que é uma coloração, uma histoquímica, e posso lançar mão de imunistoquímica. A imunistoquímica, principalmente pelo Ki67, o PCNA ele já está em desuso, mas pelo Ki67, é um marcador universal. Ele é usado no mundo inteiro, para homem, para cão, para gato, como um fator de identificador de célula em divisão. E quanto mais células em divisão, pior é o comportamento tumoral. Isso é fato, isso é a base da oncologia. Tumores que se multiplicam mais são mais agressivos. Tá? Então, eu consigo, através da imunistoquímica, estabelecer uma quantidade, uma proporção de células em multiplicação e, consequentemente, avaliar o comportamento deles. Então, aqui é um linfoma e olha a quantidade de células em divisão. Tá? Quase metade das células que estão aqui na imagem da lâmina estão em divisão. Ou seja, uma proporção de células de divisão alta implica num comportamento agressivo. Mas vamos lá. O quanto é alto? Quanto é alto? O que é alto para a proliferação? Isso é que faz toda a diferença. Você saber qual é o corte, até onde é normal, até onde é pouco agressivo e a partir de onde é muito agressivo o índice de proliferação. Isso necessita de trabalho e pesquisa, e já existem alguns na literatura. Para tumor de mama, por exemplo, trabalho muito conceituado identificou que a nota de corte, ou seja, o índice do Ki67 é 14,27. Vamos arredondar para 15, tá? Quando um tumor tem mais de 15% de células em proliferação, 90% deles morrem depois de um ano. 90% deles morrem. Então, é um crivo prognóstico importante. Quando eu falo de melanoma, eu tenho dois critérios. Eu posso contar ele através de uma maneira, é a mesma coisa, tá, gente? Só são a mesma ferramenta usada de maneiras distintas. Aqui em porcentagem, aqui em número absoluto. De novo, o número cabalístico 15%. O melanoma com menos de 15% tem bom prognóstico. O melanoma com mais de 15% tem prognóstico ruim. Se eu quiser expressar não em porcentagem, mas em número absoluto, é outro número, é 19,5. É a mesma coisa, tá? É igual eu falar em quilo e libra, sei lá, quilo e onça e libro, tá? Igual eu falar em litro e galão. É a mesma coisa, só usando unidades diferentes, tá? Então, os trabalhos mostraram que esse é um fator, esse número é um fator determinante. Então, eu posso usar o Ki67 como fator prognóstico? Posso, mas eu preciso dessa âncora, eu preciso de uma nota de corte. Senão eu vou chegar para você e falar que o seu SEC, o carcinoma espinocelular, ele tem 30%. E aí, é muito ou é pouco para um SEC? Não sei. Se eu não tiver um trabalho chancelando, dizendo que depois de tanto tempo, tantos animais morreram através da... E isso está evoluindo. Eu tenho isso aqui para o mastocitoma, eu tenho para o tumor de mama. Da mama é um trabalho indiano. No laudo, vou mostrar o laudo que aparece a referência. Qual é a vantagem desse trabalho? Por que a gente usa esse número de mama aí? Porque ele não fez distinção no subtipo tumoral. Ele misturou todos os tumores. Porque senão eu teria que ter um índice só para cada subtipo de tumor, que seria uma coisa de louco, né? Então ele pegou imaginou? Uma referência. Aí ele pegou tudo e juntou. E é um número que tem sido aceito universalmente. Né? Eu comparei com o pessoal do México que tem usado esse número, os Estados Unidos têm usado esse número. 15% mais ou menos é um número drástico ali de proliferação. Para o mastocitoma, você tem o número 23, tá? Então aqui em termos de sobrevida, os tumores com menos de 23
mitoses, pelo KM67, e os com mais de 23. Olha a diferença de curva de sobrevida nesses pacientes. E por aí vai. Para tumor de adrenal, a nota de corte é 2,5. Olha que coisa gritante. Para mama é 15, para master é 23, para adrenal é 2,5. Para vocês verem que não existe um número universal. Vocês não vão chegar num número mágico e pegar e ficar extrapolando esse número para todo tumor que você avaliar KM67. Cada tumor tem sua nota de corte, tá? Ou já existe, ou a gente vai descobrir, mas eles vão aparecer. Então, existe importância em você avaliar o prognóstico através do índice de proliferação pelo KM67. Então, aqui, como que ficaria então? Eu tenho um melanoma cutâneo, na maioria das vezes, que a pessoa investiga, e eu quero saber se o comportamento dele vai ser agressivo ou não, tá? A gente sabe que em torno de 15% dos melanomas cutâneos só que tem comportamento agressivo, tá? O resto, os outros 85%, tem comportamento bom, tem comportamento benigno, onde a cirurgia é curativa. Faço o KM67, encontrei o índice de 22%. 22 é maior que 15, tá? Então eu sei que esse aqui vai cair no leque dos melanomas com comportamento mais agressivo. E aqui são os dois trabalhos que falam isso daqui, né? Sobre a relação entre proliferação, tá? Você tem índices, inclusive aquela ferramenta lá que eu mostrei, ela é diferente para melanoma de pele e melanoma de boca, tá? Melanoma de boca você usa aquele índice de 19,5. Melanoma de pele você usa porcentagem. Por isso que eu já sei que esse daqui é um melanoma de pele. Então você chega a esse grau de refinamento. Aqui adrenal. Tumor de adrenal, eu quero saber, é um carcinoma de adrenal bem diferenciado, ou ficou borderline entre um adenoma de glândula adrenal ou um carcinoma de glândula adrenal. Esse trabalhinho aqui mostrou que o índice, né, a nota de corte era 2,5, 2,5. Esse tumor deu 8%. A gente tem trabalhado muito com adrenal e realmente o índice de proliferação, mesmo em tumores agressivos, ele é bem baixo. Mas esse número baixo já é suficiente para aquele tumor de adrenal causar todo aquele estrago que ele causa. Embolizar grandes vasos, metastizar para outros órgãos, né? O comportamento de um tumor maligno de adrenal é bem agressivo. E é uma agressividade oriunda de um índice de proliferação baixo. Veja como é muito relativo determinados parâmetros em oncologia. Tá? A gente sabe que quanto mais proliferação, mais agressivo é. Mas isso é muito relativo em relação àquele tecido. Tá? Então a nota de corte é 2,5, esse paciente teve 8%. Ou seja, ele é um tumor, ele é um carcinoma, eu posso enquadrar ele com carcinoma, e ele é de comportamento mais agressivo. Alguma dúvida sobre proliferação? A gente vai misturar tudo isso depois lá e vai tentar correlacionar. Mas vocês entenderam? Então uma coisa é contar. E essa ferramenta, ela sempre existiu. No HE, eu posso contar mitose no HE. Existem tumores em que nada supera a contagem de mitose no HE. O sarcoma de partes moles, ninguém conseguiu ainda uma nota em imunistoquímica melhor que a contagem de mitose no HE. Tá? É ainda o padrão ouro para você dizer se um sarcoma é mais ou menos agressivo, o sarcoma de partes moles, é a contagem de mitose no HE. Para o carcinoma papilífero de rim, também. Para o sarcoma esplênico, né, sarcoma estromal esplênico, também a contagem de mitose no HE, ou seja, você não precisa de imuno para dizer se aquilo é agressivo ou não. Basta você ter a contagem no HE e cruzar com a referência, que vem lá no laudo muitas vezes, entendeu? É isso que você vai usar para ter esse parâmetro prognóstico. Molécula de adesão, então, mais um item. O que é molécula de adesão? É caderina, né? Então, é o marcador que a gente usa. Molécula de adesão é uma proteína relacionada com a coesão, com a capacidade de uma célula estar grudada na outra. A gente sabe que um tecido saudável, as células têm que estar unidas, coesas, tá? Para formar um tecido, para formar uma sustentação. No tumor, essa coesão ela é perdida. As células tumorais, elas se destacam uma das outras, ganham motilidade e com isso elas estão invadindo os outros tecidos. Perder as moléculas de adesão é um fator crucial para a célula ganhar essa capacidade metastática. Então, eu avaliar se um tumor apresenta um certo grau de coesão ou não através da expressão de caderina, é importante para você caracterizar um futuro comportamento agressivo desse tumor ou não. Tá? Invariavelmente a gente usa a caderina para quase todos os carcinomas.
ela é muito conceituada no tumor de mama, carcinomas escamosos, quase todos os carcinomas a gente tem empregado, os carcinomas de origem folicular, ela também é interessante, para você ditar um possível prognóstico, né? Então a expressão dela, se tem muito ou pouca molécula de adesão no tumor, te diz um prognóstico. Só para ver se vocês entenderam, quanto mais molécula de adesão é melhor ou pior? Melhor ou pior? Melhor. Quanto menos molécula de adesão, pior. Então aqui, ela vai ser expressa onde? Na membrana das células, mostrando que elas estão coesas, aderidas, tá? Isso eu avalio num tumor e passo um resultado, isso expresso em cruzes, né, em porcentagem, é o resultado para vocês. Isso que a gente comentou eram fatores prognósticos que ditavam o comportamento de um tumor. Ditavam o comportamento de um tumor. Mas eu também posso avaliar fatores preditivos, que muitas vezes se confundem e se sobrepõem. Um marcador prognóstico pode também ser preditivo, tá? Um preditivo pode ser prognóstico. Mas o que é o preditivo? É qualquer marcador capaz de fornecer informações sobre a seleção de pacientes susceptíveis a determinada terapêutica ou não. Ou seja, ele identifica se aquela célula tumoral responde ou não a determinada terapêutica ou droga. Olha que evolução. Você não vai fazer aquela quimioterapia genérica. Você vai fazer a quimioterapia que funciona, baseado na expressão de determinado marcador pelo tumor. Se o tumor expressa determinado marcador, você pode usar a droga que ela vai ser efetiva. Se ele não expressa, você não precisa usar a droga porque não vai ser efetiva. Ou se você usar, você vai estar jogando dinheiro fora. Ok? Muitas vezes ele se sobrepõe. O primeiro marcador descoberto, preditivo, né, o que fechou toda a cadeia genética do câncer, ele não tem relevância para a veterinária, é o oncogene HER2 ou SERB-B2. Foi descoberto na década de 80 que as mulheres com a expressão desse oncogene aqui, elas tinham pior prognóstico, desenvolveram uma droga que combatia a expressão dessa proteína oncogênica aqui. Então o paciente que expressava isso, tomava essa droga que chamava Herceptina e tinha uma resposta terapêutica muito boa. Ou seja, eles fecharam o ciclo. Alteração genética, proteína, droga. Entramos na era da chamada droga-alvo. Uma droga que age mediante a presença ou não de determinado marcador ou determinada proteína. Na veterinária, o exemplo mais comum, talvez mais conceituado, é o Seqit, que a gente falou lá, lembra? Do prognóstico, ele também é preditivo. Por quê? Foi desenvolvida uma droga que combate justamente os tumores que expressam maior quantidade de Seqit, que é o Masivete ou Palladia, depende. Infelizmente essa droga não é liberada para a América Latina, tem uso só na Europa e Estados Unidos, mas o pessoal tem conseguido trazer, importar, tem uns macetezinhos lá que você traz da Espanha, fala que é coleira, consegue trazer para cá e consegue usar nos pacientes aqui. Desde que você comprove que o mastocitoma do seu cachorro tem expressão alta de Seqit. Senão você vai gastar um monte de dinheiro para nada. Droga-alvo. COX. COX-2 é uma proteína inflamatória que é expressa por muitos tumores e tem fator prognóstico e preditivo. Tá? Então, carcinoma de bexiga, carcinoma de cólon, carcinoma de bexiga, carcinoma de intestino e carcinoma espinocelular, carcinoma de pele, oriundo de pele mesmo, aquele de gato, eles expressam muita COX e são bem responsivos ao uso de inibidores de COX. Ou seja, eu identifico a expressão no tumor e se ela for alta, eu posso usar uma droga que são os inibidores de COX. Outros tumores também expressam COX. Quase todos os tumores epiteliais, os tumores de mama, mas assim, os que mais expressam, em que você poderia investigar com toda a tranquilidade, é bexiga, carcinoma espinocelular de pele e carcinomas de intestino, estômago e intestino. A Herceptina ou Herceptest, né, ela não tem muita relevância na veterinária, não se mostrou o mesmo papel que ela tem na medicina, ela não tem na veterinária. Glicoproteína P é uma proteína que confere resistência a quimioterápicos, tá? A gente não tem isso em uso, tá? A gente só tem isso a nível experimental, mas seria um marcador extremamente importante. Você marcar um tumor e ele tiver alta expressão de glicoproteína P, quer dizer que ele é um tumor quimioresistente. Ele é um tumor que potencialmente não vai responder à quimioterapia.
Sabe qual é o tumor que mais expressa glicoproteína? Hoje existem linhagens que mais expressa glicoproteína P? TVT. Aquele TVT de macho que você já fez 6 sessões, 7, 8 sessões e ele não responde a nada, potencialmente ele é um TVT quimioresistente, que potencialmente ele expressa grande quantidade de glicoproteína P. Tá? Receptores hormonais, eles são fatores preditivos. Há muita controvérsia na veterinária, se eu deveria considerar ele como fator preditivo ou não, mas o fato é que, por exemplo, na mulher, se o tumor de mama ele tiver receptor de estrógeno, significa o quê? Que cada vez que ela tiver um fluxo de estrógeno chegando no tumor, e o estrógeno vai estar sendo produzido pelo ovário constantemente, aquele tumor vai crescer mais. Na cadela a mesma coisa. Aquele tumor de mama de cadela, se tiver receptor de estrógeno, cada vez que ela receber um fluxo de estrógeno, o tumor de mama vai crescer mais. Por que ele entra como marcador preditivo, terapêutico preditivo? Porque eu posso bloquear o efeito disso, posso combater o estrógeno. Na veterinária, através da castração. Na mulher, através de drogas, como por exemplo o tamoxifeno. É uma droga que bloqueia o estrógeno. Ele bloqueia o estrógeno. Você não vai castrar a mulher, você vai usar drogas que bloqueiam o estrógeno. Ok? Na veterinária, eu não recomendo que você use tamoxifeno. Se você fizer isso, ela vai ter piometra em 30 dias. Mas você pode, se ele for um tumor hormônio responsivo, você pode lançar a mão da castração, que você consegue um efeito bloqueador hormonal, assim como na mulher. A mesma coisa para o tumor de próstata no homem ou no macho, em que ele é responsivo à testosterona e você pode lançar mão de drogas que bloqueiam a testosterona ou a castração, no caso do cão. O que é um tumor que é hormônio dependente e ele é tranquilinho? Tumor de glândula anal, tumor hepatoide. Ele é hormônio dependente. Se você não castrar aquele macho lá de 10 anos, que vem com aquela glândula aumentada, você vai tirar e ele vai voltar, porque você não vai conseguir tirar a glândula inteira. Então ele vai lá 10 anos, hoje o cachorro vai ver uns 15, quando ele tiver 12 ele volta para você tirar de novo. Pior, um pouco maior, mais cardiopata. Agora, se você fizer remoção cirúrgica e castrar, provavelmente não volte, tá? Porque é hormônio dependente, ele responde a testosterona. Então existem tumores que são hormônio dependentes e o hormônio pode ser considerado um marcador terapêutico ou preditivo. Ele vai responder ou não a terapias, entre aspas, hormonais. Na veterinária não existe terapia hormonal é castração. Ok? Agora vamos misturar tudo isso num balaio de gato que vai fornecer informações. Vamos pegar aqui tumor de mama. É do Veterinary Pathology. O cara se perguntou, depois eu te passo. É do Veterinary Pathology, tá? 2011, se não me engano. Mas eu tenho ele vai em todos os laudos de mama. Vai lá embaixo. Sempre quando tem uma referência de nota de corte, a gente tem que colocar... Sempre quando tem uma nota de corte, a gente tem que colocar referência. Eu peguei um tumor de mama e a gente tem um painelzinho de tumor de mama. Eu avalio marcadores hormonais, receptores de estrógeno e progesterona. E eu avalio o estrógeno e progesterona em cruzes, de 0 a 5 cruzes, que corresponde à quantidade de células que estão expressando o receptor de estrógeno e progesterona. Então, para estrógeno ele foi 2 cruzes, para progesterona negativo. Alguém ia perguntar? Ecaderina, molécula de adesão. Quanto mais ecaderina, melhor ou pior? Melhor. 5 cruzes de ecaderina, tá beleza, as células estão todas grudadas. COX. COX era o quê? Inflamatório, que é um fator preditivo prognóstico. Se ele tivesse mais que 3 cruzes de COX, você poderia usar um inibidor de COX, um Previcox da vida. Eu não sei o nome de remédio, fala um outro inibidor de COX aí. Previcox e o que mais? Tem mais um agora que estão fazendo, a Genorge vai lançar um agora aí específico para isso. Então você pode lançar como adjuvante. Não é que se você fizer só o inibidor de COX é quimioterapia e o bicho vai melhorar. Não, ele é um adjuvante, tá? No combate ao tumor. E você tem o índice de proliferação, que no caso desse tumor de mama deu 7%. Qual era a nota de corte para tumor de mama? 15%. Ou seja, se a gente olhar esse painel aqui, o prognóstico desse tumor é bom ou é ruim? Bom, ele responde a estrógeno, ou seja, eu posso castrar ele. Ecaderina 5 cruzes, COX 1 cruz, proliferação 7%. A nota de corte é 15%, ou seja, para ele ser agressivo ele deveria ser acima de 15%. Agora, se eu pegar esse outro tumor aqui, estrógeno negativo, progesterona negativo, ou seja, ele não responde mais ao hormônio.
Esquece, castrar ou não castrar não vai fazer efeito. Bloquear ou não o fluxo de hormônio não vai fazer efeito. Perdeu essa ferramenta. Ecaderina, 4 cruzes, tá bom ainda. COX, 2 cruzes. Proliferação, 70%. Prognóstico desse tumor aqui é bom ou é ruim? É ruim. Tá? Então o conjunto da obra me permite interpretar isso aqui. O conjunto de informações. Eu misturei informações de proliferação, preditivas e prognósticas. Tá? E nesse apanhado, eu agora dito que ele pode usar Previcox ou não, o inibidor de COX-2 ou não, se eu vou castrar ele ou não, e se eu vou entrar com uma quimio agressiva ou não. Olha quanta informação eu tirei que a biópsia não dava. Concorda comigo? Nesse caso, ajuda? É um painel que ajuda, é um painel efetivo para escolha terapêutica ou para conduta terapêutica. Pegar um mastocitoma. O C-kit foi padrão 2, lembra que eu tenho 3? E a proliferação foi 12,6. A nota de corte qual que é? 23. E eu tenho 1, 2 e 3. Esse tumor é agressivo ou ele é pouco agressivo? Aqui complica, ele é mais ou menos agressivo. Ele não é um C-kit 3 e ele não tem acima de 23, mas ele já tem acima de 10. Ele já passou da metade da nota de corte e ele está bem no meio na expressão de uma oncoproteína. Tá? Esse paciente aqui, provavelmente ele se beneficie do uso de drogas específicas, drogas-alvo, como o inibidor de tirosina quinase, mas talvez você não use ele como primeira medicação. Ele vai se beneficiar, mas talvez seja a sua carta na manga. Talvez você tenha que combinar terapêuticas, porque o índice de proliferação dele não é tão alto. Ele vai ser aquele típico tumor indolente, que vai melhorar e vai voltar, vai melhorar e vai voltar, até ele dar aquela descompensada, ou até ele não voltar nunca mais, porque você acertou a mão na terapêutica, na conduta, na associação de cirurgia mais quimioterapia, tá entendendo? Mas te norteia. Você sabe que você não precisa entrar com uma bomba atômica para tratar esse tumor, mas você sabe que você não pode brincar com ele. Você não vai levar no corticoide. Muito provavelmente você não vai levar também só na cirurgia. Tá? Todas essas informações, por que eu preciso dessas informações? Para a gente chegar num nível de complexidade disso aqui. Isso aqui é um mastocitoma quando você começa a combinar tudo que você tem de ferramenta. Quando você começa a combinar, não só imuno, a imuno ela está aqui dentro, mas você combina cirurgia, a margem, lembra a margem lá da cirurgia? Margem livre ou não livre? Quando você combina o diagnóstico, é um masto pela biópsia, de baixo grau ou alto grau. Quando você combina exame complementar, ultrassom e raio-x, tem metástase linfonodo no baço ou não tem? Olha que eu estou juntando agora tudo para chegar numa conduta. E vou usar a imunistoquímica. Proliferação, é alta ou é baixa? C-kit, positivo, tipo de C-kit, 2 ou 3 ou é 1? E daí eu vou norteando o meu tratamento. Cirurgia sozinha, cirurgia mais químio, cirurgia mais rádio mais químio, baseado na biópsia, no resultado maximizado da biópsia, seja diagnóstico, seja margem, no resultado da minha citologia de linfonodo pesquisando metástases, no resultado do meu ultrassom e raio-x de pulmão, baço, fígado, no resultado da minha imunistoquímica. Olha como a oncologia ficou complexa e objetiva. Aqui sim eu tenho um monte de ferramenta combinada para uma finalidade coerente, entendeu? Uma finalidade, chegar numa terapêutica objetiva, de acordo com margem, diagnóstico, resultado de proliferação, resultado de imunistoquímica de C-kit e com resultados imagiológicos eu vou elaborar. E isso daqui vai ser diferente para cada animal. Você não vai repetir seu protocolo. Né? A gente chama de oncologia personalizada. O futuro é o quê? Você fazer um monte de exames, provavelmente o cara vai te dar um pendrive com resultados de todas as alterações genéticas que aquele tumor tem. E você vai tratar ele baseado no resultado de todas aquelas alterações, mais o resultado da biópsia, de margem e tudo mais. Tá? A gente já tem laboratórios oferecendo pacotes com 10, 15 marcadores diferentes em termos de oncogênese, proliferação e tudo mais, que combinados vão te levar a uma conduta terapêutica. Alguma dúvida? Várias.
Por isso que o laboratório vai estar lá à disposição para tirar dúvida, seja no WhatsApp, seja no e-mail, seja no telefone, a gente vai estar lá à disposição. O pessoal daqui, o pessoal do Vetpat Campinas, onde vocês escolherem para mandar o material, né, você pode contar com a assistência da gente. Tudo que a gente falou faz sentido, é importante, é altamente tecnificado, mas tão mais importante é diagnóstico precoce. Isso na medicina, na veterinária, não importa. Em oncologia, diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce salva vidas. Viu alguma coisa? Faça alguma coisa. See something, do something. Viu alguma coisa? Faça alguma coisa. Tem um nódulo? Acompanha, funciona, biopsia. Não manda voltar amanhã. Não manda aguardar. Não manda esperar ver se vai crescer. Não dá o corticoide ver se vai responder. Haja, interfira. Interfira. É o seu papel. Ele te procurou para você interferir. Ele não te procurou para falar, volta daqui 3 meses, se crescer a gente pensa em alguma coisa. Ele procura uma resposta de vocês. Tá? E também, assim como diagnóstico precoce, campanhas de prevenção e esclarecimento, muitos tumores são evitáveis, muitos tumores reprodutivos são evitáveis, né? Uma cadela castrada não tem tumor de ovário, uma cadela castrada potencialmente não tem TVT, e uma cadela castrada precocemente potencialmente não vai ter tumor de mama, assim como o macho castrado. Então, existe muito tumor prevenível ainda, tá? Que você pode trabalhar. Antes de chegar lá e gastar os tubos com PCR, imuno, radioterapia, quimioterapia, você pode cortar isso pela raiz. Investigação diagnóstica precoce e o diagnóstico molecular como futuro, né? Então, seja imuno, PCR, sempre como futuro. Que é um exemplo de campanha de prevenção ao tumor de mama. Belo Horizonte tem feito campanhas periódicas em outubro, né? Outubro rosa. Então, é um momento de esclarecer, de você criar o seu mercado, né? Ter tutores com conhecimento. Cada vez mais nós vamos usar biologia molecular, cada vez mais nós vamos usar PCR, cada vez mais nós vamos usar sequenciamento para entender os tumores, porque câncer é uma doença genética. Vai sair testes e marcadores prognósticos, então mais objetivos dizendo se aquele comportamento daquele tumor. Vocês vão ter que dar o feedback para a gente se isso está funcionando ou não. E uma coisa que praticamente só a oncologia tem, consenso e encontros de consenso, discutir, né? Encontrar consenso de mama, consenso de linfoma, encontro de sarcoma de partes moles, tudo isso é importante dentro da oncologia. Se vocês gostam de oncologia, participem, que vocês vão levar a experiência de vocês, discutir, opinar e vão acabar contribuindo para esse serviço. Okay? Eu acredito que todo mundo que está aqui gosta um pouquinho de oncologia, justamente por isso que está aqui, porque eu não falei nada que não fosse de oncologia. Como eu falei, eu não faço imunossoquímica para outro que não seja tumores. Ok? Então, à disposição por e-mail, por WhatsApp, por telefone, lá em Campinas, ou através do Tex aqui, que a gente acaba prestando esse serviço de imunossoquímica para eles. Então, estou à disposição de perguntas também agora, estamos à disposição. Muito obrigado pela oportunidade, todo mundo que estava aqui. Vocês têm dúvidas? Tranquilo? Obrigado.